Eu queria tratar de um assunto espinhoso. Assunto espinhoso é o assunto que envolve tributos. Tem vários assuntos que são espinhosos, mas um deles envolve os tributos. Não inventaram uma forma melhor de você juntar dinheiro para servir ao bem comum do que tributo. Não tem outro jeito. Você vai fazer o quê? Doação? Você vai quebrar? O Brasil não vai conseguir. É tributo. Tributo é uma unanimidade. Ninguém gosta de pagar impostos, mas é a única maneira que você tem eficiente de juntar dinheiro para você servir ao bem comum. Então o pressuposto ele não é voluntário e o pressuposto é trabalhar com aquele dinheiro para o bem comum. Então são dois valores ligados. Você me dá o seu dinheiro porque você tem que me dar o seu dinheiro, porque existem regras que foram estabelecidas e a contrapartida é eu trabalho para o bem comum. Não vamos nem discutir que a qualidade da aplicação dos tributos no Brasil é muito aquém do que poderia ser. Não dá para a gente ficar discutindo aqui, né? O governo vai ficar dizendo que aplica bem o dinheiro, não aplica coisa nenhuma. O que o governo faz é sempre que possível dar um jeito de aumentar a arrecadação de impostos para fugir do encontro inevitável que um dia vai acontecer, seja porque a gente vai quebrar, seja porque algum iluminado vai se antecipar, mas a gente vai ter que fazer uma varredura de todas as nossas despesas. É inconcebível que qualquer pessoa, da mais pobre à mais rica, possa receber o que não tem direito. Não importa o valor. Não existe o direito ao roubo, não existe o direito à apropriação de um recurso que não é seu. Não é justo que exista uma indenização por auxílio moradia passada. Não é justo. Qual foi o prejuízo para as pessoas? E, no entanto, Poder Judiciário, Ministério Público, as procuradorias, os caras dão um jeito de conseguir indenizações e mais indenizações em cima de um teto salarial e com valores que não são tributados. É um absurdo. É um absurdo. Não dá para dizer que é ilegal, porque se entendeu que isso é legal. É inaceitável, do ponto de vista da sociedade, você colocar as pessoas para trabalhar para financiar o auxílio moradia de um magistrado. Por que eu tenho que pagar auxílio moradia para ele? Não tenho que pagar auxílio moradia para ninguém. Não tenho. Ah, mas o salário dele não é suficiente. Então vamos pagar um salário justo, mas sem pagar auxílio moradia e tributar o salário justo. Tem que ser tributado. Não faz sentido ter auxílio de todos os tipos trabalhando para o Estado. A gente tem que pactuar. Todos os acionistas de uma empresa se reúnem e decidem como é que vai ser a remuneração naquela companhia. Todos os acionistas da empresa Brasil têm que se reunir e decidir como é que vai ser de forma transparente. Não pode ter um funcionário numa empresa privada recebendo aquilo que não está pactuado entre os acionistas da companhia. Isso é roubo. Não pode, no Estado, a gente achar que um juiz ganha 30 e ele recebe 90, 100, 200. Isso sob a forma de direitos que a gente sequer sabe. Então, transparência, legalidade é fundamental. E a gente não tem isso no Brasil. Da mesma forma, não faz sentido que o número de pessoas num determinado estado do Brasil recebendo auxílio defeso, seguro defeso, porque se dizem pescadores que não são, e se você colocar todos os pescadores daquele estado dentro dos barcos que existem de pesca naquele estado, vai dar 1.000 pescadores por barco. Não pode, isso é mentira. É uma fraude. Qual a diferença entre a fraude do magistrado e a fraude do pescador? Não tem diferença. Cada um rouba o que pode. Cada um recebe o que pode além daquilo que deveria. Então, são esforços individuais além do razoável, além do aceitável. Não é aceitável que um não pescador receba um seguro defeso, não é aceitável que um magistrado receba auxílios como esses. Eu não acho aceitável. A sociedade tem que decidir. A sociedade já decidiu que não é correto. Nós não podemos continuar a pagar. Então nós temos que arbitrar esse tipo de coisa. Então, para não enfrentar
esse encontro inevitável com uma faxina das despesas do Estado, de todas as despesas do Estado, e uma redefinição dos papéis dos servidores, uma verdadeira reforma administrativa, uma verdadeira varredura nos custos do Estado, o que fazem os governantes que não querem perder votos? Vão lá e aumentam a carga tributária. E assim a gente vive de aumento de carga tributária em aumento de carga tributária. Todos os governantes aumentaram a carga tributária. Mas aí nós conseguimos chegar num ponto agora em que, como a gente tem uma carga tributária inaceitável no Brasil, da ordem de 35% do PIB, que é indecente, e o governo ainda quer mais, como se o Brasil fosse uma exceção no mundo, porque uma coisa é você querer mais sendo um país como a Dinamarca. Outra coisa é você querer mais sendo um país como o Brasil, que cobra o dobro da carga tributária do México e não oferece o dobro de qualidade de vida, me perdoe. Não oferece. E aí, como não dá para pedir mais, vem o discursinho mequetrefe, vem a mentira. Então, veio a mentira agora. A mentira da hora, primeiro é o rico contra pobre. Então agora a mentira da vez é rico não paga imposto. Rico não paga imposto. E aí se criou um conceito chamado rico, que não existe. Não existe uma figura jurídica do rico. Ou o rico é assalariado, ou o rico trabalha por conta, ou o rico é empresário, ou o rico é... Não existe uma coisa chamada rico. Ele pode ficar rico trabalhando de várias formas diferentes. Então, o rico não paga imposto. Quem é o rico? Se ele é assalariado, ele paga imposto de forma indiscutível. Assalariado, os bônus dele são tributáveis, o salário dele é tributado, ele ganha muito, ganha um salário muito alto, muito alto, muito alto, ele ficou rico, mas ele é assalariado. Não existe a categoria rico. Se ele é médico, e nós estamos falando sempre de pessoas íntegras, né? Médico, advogado, ele é sócio de uma empresa, ou ele é funcionário, ou ele trabalha por conta, ele paga, ele emite nota, ele paga. Então não existe a figura do rico. Existe a figura das pessoas que ficaram ricas, mas não existe uma figura jurídica chamada rico. O que existe é imposto de renda de pessoa física que tributa quem tem mais. E existe o imposto de renda de pessoa jurídica que tributa também. O que acontece no Brasil? E aí vem a desonestidade, aí vem a empulhação de uma série de figuras ligadas ao governo, inclusive integrantes do governo, mentindo para a sociedade. Empresário não paga imposto. Isso é mentira. Isso é mentira. A carga tributária das empresas no Brasil é a segunda maior carga tributária do planeta Terra. 34% do PIB. O que acontece é que você pode tributar a empresa, você pode tributar o empresário, sócio da empresa quando ele recebe o dinheiro, e você pode tributar os dois. O que não pode é você tirar 34% da empresa e dizer que o empresário não paga nada. Isso é uma mentira deslavada. Mentira deslavada. Você pode, como já foi no Brasil, fazer um mix, onde a distribuição de lucro era tributada e a empresa também era tributada, num valor menor. Mas a soma dava inclusive menos do que esses 34%. O que acontecia? Fraude, de alguma maneira. Não é fraude, as pessoas se protegem. Olha que coisa interessante. O hotel, não há dúvida que o imposto de renda inglês é severo, a carga tributária na Inglaterra não é como a nossa, mas é uma carga tributária que não é das mais baixas do mundo. No entanto, em 2008, o hotel Savoy foi vendido para um grupo árabe e para Qatar Airlines. Desde a venda do grupo Savoy, o hotel nunca mais deu lucro. E, no entanto, tem 137 anos que esse hotel existe. Ele mantém um padrão de qualidade extraordinário, é um hotel chique, caro, paga todo mundo em dia, o gerente do hotel, os funcionários do hotel, é um espetáculo. No entanto, ele dá prejuízo, ele não dá lucro. Como é que eles fazem isso? Como é que um hotel que só dá prejuízo não quebra?
Porque as regras tributárias no Reino Unido, interpretadas pelos advogados do Savoy, estimularam os advogados do Savoy a orientar o Savoy a fazer, sabe o quê? Empréstimos. Então os proprietários do hotel fazem empréstimos, e é uma questão, eles fazem de um jeito todo original lá, em que pegam, o hotel deve uma fortuna com taxa de juros absurdas, de 15%, que aqui é normal, lá é inacreditável. Então o hotel paga os juros para quem? Para os donos, que fazem empréstimo para o hotel. Porque criaram um sistema tributário que é burlável, e eles estão burlando. E é burla, na verdade, é um planejamento tributário que não é crime. Você não pode fazer alguma coisa que é crime. Mas você pagar menos imposto é um direito seu. Existe na Receita Federal, durante muito tempo, você entrava na Receita Federal para pagar o seu tributo e vinha lá. Se você pagar desse jeito, você vai pagar menos do que se você pagar daquele. Ué, todo mundo tem o direito de pagar menos do que se pagar de uma outra forma. Então os ricos podiam fazer de um jeito. A Receita Federal falou, não vou mais cobrar no dividendo. Não adianta, porque eu cobro na distribuição de dividendo. Eles dão um jeito de não pagar, então eu vou cobrar todo da empresa. Foi lá e cobrou tudo da empresa. Então o imposto de renda da pessoa jurídica é o segundo maior do mundo. Portanto, o empresário já paga ali. Não dá para você, de forma mentirosa, dizer que o empresário não paga imposto. Ele já paga ali. Então, se você quiser, se a Receita Federal quiser dividir e tributar aquele que recebe a distribuição de dividendos, tem que reduzir o imposto das empresas. Do contrário, sabe o que vai acontecer? As empresas vão fazer o que fazem em toda parte, como a gente vê exemplos que acontecem no Paraguai, na comparação com o Brasil, no Uruguai, como aconteceu na França, quando começou com essa mania de querer subir tributo, O camarada muda de país, põe a sede em outro país e tudo bem. E aí a gente perde a arrecadação. Agora, o que essa turma, que tem muitas respostas afirmativas, né? E vão para as redes sociais e começa uma campanha mentirosa, canalha, e que precisa ser denunciada. Porque é o seguinte, sugerir que os ricos, que é aquilo, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Eu acho engraçado, porque o governo do PT sugere que os pobres estão vivendo melhor na gestão petista. Então, por que na hora de discutir tributos, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres? Ou é uma coisa ou é outra. O PT tem que resolver. Governa o Brasil há décadas e agora os pobres estão cada vez mais pobres. Mas então, tem que trocar de governo, né? Porque se os pobres estão cada vez mais pobres, isso é falha do PT. Mas não, é só na hora de fazer discurso para a Receita. Do contrário, os pobres estão cada vez mais ricos. Ué, se os pobres estão cada vez mais ricos, então o sistema distributivo está funcionando. É isso? Agora, sugerir que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres, mais do que isso, que os ricos estão cada vez mais ricos porque os pobres estão cada vez mais pobres, e se os pobres estão cada vez mais pobres porque os ricos estão cada vez mais ricos, fazer dinheiro é um movimento quase semelhante a um assalto. É quase semelhante a um assalto. Você ganha o dinheiro com o meu empobrecimento. Então vamos reverter. Esse é o discurso. Para poder melhorar a vida dos mais pobres, a gente tem que tirar dinheiro dos mais ricos. É isso que querem que você pense. Quando, na verdade, riqueza é uma coisa que se produz, se cria. E aí, derivado dessa discussão, vem a denúncia de que fulano comprou um jato, Beltrano comprou um carro, o outro comprou uma casa, o outro comprou uma bolsa, a outra comprou uma joia. Então vem cá. E eu já fiz essa pergunta aqui, queria fazer de novo para saber qual é a tua resposta. O funcionário da loja de joias, o sujeito que fez faculdade ou se especializou para aprender a fazer lidar com diamante, ou aquele outro que faz manutenção num automóvel sofisticado, ou aquele camarada que vende jatos ou fabrica peças para
para a Embraer ou para outra fabricante, esses camaradas, eles não têm o direito à vida e à qualidade de vida que aquele que fabrica botina de plástico ou de borracha tem. Nós vamos dividir as pessoas em fabricantes de produtos úteis e fabricantes de produtos que eu entendo que são inúteis. O que é útil é aquilo que eu consumo. O que é inútil é aquilo que os outros querem consumir, ainda que na minha avaliação eles não devam consumir. Então é uma discussão casada com outra, é um ataque aos ricos e uma discussão de que eles não pagam tributo. Mas se eles não pagam tributo, quem é que mantém o sistema? Os pobres? Não é verdade. As empresas pagam imposto no Brasil e pagam caro, a classe média paga imposto e paga caro, e os mais pobres pagam imposto e pagam caro. A gente deve desonerar a tributação dos mais pobres? Eu não tenho a menor dúvida de que deve. Nenhuma dúvida. Agora, não é fazendo uma campanha de denúncia sugerindo que tem gente no Brasil que está roubando a sociedade, porque isso é mentira. É mentira, e mentira contada por governo é mais grave do que mentira contada por maluco solto por aí. Tá cheio de maluco solto por aí falando esse tipo de asneira. Agora, a asneira dita por governo é muito mais grave. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.